Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Como o tarifaço americano do presidente Trump afeta o mercado de fertilizantes? Sobre esse tema e outros, conversei com Marcelo Melo, diretor de fertilizantes da Stonex. É imperdível! Se sua empresa quer se associar ao canal Adubos e Adubações, que tem 60 mil seguidores, uma audiência qualificada e é adotado por várias faculdades de agronomia, mande um e-mail para o endereço abaixo. Temos vários modelos de patrocínio. Vamos ao vídeo. Pessoal, estou aqui com Marcelo Melo, diretor da Stonex. Ele é diretor dessa empresa, diretor de fertilizantes e faz análise, é o mais reconhecido analista de fertilizantes do país. E estamos aqui para conversar sobre o mercado de fertilizante, as análises todas, né? E eu agradeço ao Marcelo muito por, de novo, a sua presença aqui no canal. Muito obrigado, Marcelo. E já vamos à primeira pergunta. Marcelo, aqui todo mundo está se perguntando pelos tarifaços, né, do Trump, né? Isso aí está mexendo com a economia do mundo, a imprevisibilidade de tudo, e tudo muito chacoalhado. E como isso tem afetado os fertilizantes? Como é que tu vê essa questão? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que para mim é um prazer estar aqui com vocês de tempos em tempos, e então é muito gostoso esse bate-papo. Agradeço aí o convite, como sempre. Bom, de fato, eu acho que o Trump está sendo a bola da vez, né? Ele está quase concluindo aí 3 meses, alguma coisa do tipo, foi meados de janeiro, então fevereiro, março, abril, acho que acabou de concluir 3 meses, deve estar indo por 100 dias agora. E aí o que ocorre? Ele, na verdade, a primeira confusão que ele armou foi em janeiro, porque o Canadá importa 88% do potássio que ele consome, ele importa, os Estados Unidos importa do Canadá, 88% do potássio que os Estados Unidos consomem. E ninguém acreditava, né? Inclusive a classe de produtores agrícolas americanos, que o Trump fosse de fato tarifar, né, colocar uma taxa de importação sobre potássio vindo do Canadá. Mas, para surpresa de todos, foi das primeiras manobras do Trump foi colocar 25%. Mas aí ele começou, ele foi, né, na sexta-feira ainda, ele colocou as tarifas num sábado, aí em finalzinho de janeiro. E ele, quando foi na sexta-feira, ainda tinham declarações de empresas importantes e entidades do setor nos Estados Unidos dizendo, não, ele não vai colocar, porque ele está só negociando. Mas na segunda-feira ele colocou, de fato. E aí não se sustentou. Acho que no dia seguinte ele foi obrigado a tirar, ou na segunda-feira ele botou no sábado e na segunda-feira ele tirou. Só que aí ele fez uma espécie de um problema, né? Porque ele falou o seguinte, eu vou adiar a entrada em vigor da taxa de 25% até, acho que no primeiro momento, estávamos em comecinho de fevereiro, ele falou, vou adiar até 1º de março, 2 de março. E isso gerou uma corrida de compras, lógico, né? Porque ninguém acreditava, ele fez, daí ele deu uma janela de 3, 4 semanas para que entrasse em vigor. Bom, também o gringo não é bobo, né? Daí ele comprou tudo que ele podia e não podia, antecipou a compra que ele iria comprar em fevereiro, março, abril e maio, ele foi lá e comprou em 3, né? E daí ele gerou uma corrida de preços que ajudou o potássio a começar a subir. Depois daí ele voltou atrás também, durante os 10, 15 dias seguintes,
ele acabou reduzindo essa tarifa para zero para os produtos que fazem parte do acordo de livre comércio entre Canadá, Estados Unidos e México, e parte do potássio aparentemente estaria fora desse acordo, daí ele cobraria 10%. Mas isso está suspenso até agora, acho que não está acontecendo nada. Então, só serviu realmente para ajudar o potássio a subir um pouco mais. E depois disso, nós tivemos uma fase mais focada, talvez, na guerra comercial com a China, onde houve uma escalada muito forte das tarifas, né, dos dois lados. Se eu não estou enganado, a China está agora com 145% de imposto de importação nos produtos que ela manda para os Estados Unidos, e os Estados Unidos está, por outro lado, com 125% de imposto de importação na China para os seus produtos. Bom, obviamente, nesse patamar de preço, o comércio não é mais possível, então a tendência vai ser que ou eles sentem para conversar ou não vai ter comércio entre os dois países. Mas por aí não estava mexendo em fertilizantes. A China não é hoje um exportador relevante de fertilizantes, muito menos para os Estados Unidos. E então, o que ocorre aí agora, em começo de abril, ele veio com o chamado tarifaço, onde ele botou tarifas de 10%, e tinha alguns países específicos que ele pôs tarifas maiores, como a Argélia, eu me lembro bem, era 30%, Israel era 17%, e Rússia ele não pôs tarifa, porque ele disse que já estava sancionado. Bom, aí veja que interessante, porque se você pegar a pauta de importação dos Estados Unidos de fertilizantes, eles importam e exportam todos os produtos. Mas se você pegar a ureia, que é o que ele mais importa, ele tem um consumo da ordem de 16 milhões de toneladas ano, e eles importam desse volume cerca de 5 milhões de toneladas ano, quase um terço. E veja quem é o maior exportador de ureia para os Estados Unidos, é a Rússia, tem 30% do mercado de importação americana de ureia. Para provar que os Estados Unidos, que a Rússia não estava sancionada para fertilizantes nos Estados Unidos, na prática, né? Então estão importando 30% da ureia que eles consomem. Bom, mas o ponto não é esse continua zero, porque ele deixou a Rússia de fora, porque ela não está sancionada por petróleo, as coisas e tal. Só que cerca de 40% do fornecimento de ureia, desses 5 milhões de toneladas, vem de países que agora terão 10%, porque ela está suspensa por 90 dias desde meados de abril. Mas, então, ele vai ter 40% desse volume vai estar sancionado com 10%. Se você pega potássio, também é interessante, porque então ficou agora, depois daquela confusão de janeiro, com o tarifaço, agora, o que aconteceu? 88% vem do Canadá, está zero. Você pega depois outros 10%, vem da Rússia de novo. Então, de novo, não está sancionada a Rússia nos Estados Unidos para fertilizante. Então, 10% no ano passado veio da Rússia. E os 2% que faltam vêm de Israel, que estava com 17% e, teoricamente, irá para 10%. 2% não é nenhum problema, é muito fácil substituir, né? O próprio Canadá ou a Rússia, em um palito, resolveria isso. Diferente da ureia, que você tem 40% sancionado com 10%. E, por fim, se a gente pegar o fósforo, você tem no DAP, que eles importam bastante, você tem 94% do fornecimento está sancionado, e no MAP, 70%. Então, o que quer dizer é o seguinte, o tarifaço, ele tende, se ele vier a ser de fato implementado, quando passarem os 90 dias, ele tenderá a perturbar o preço de ureia e de fósforo, mas não de potássio, né? Então, acho que essa é uma visão um pouco rápida, mas do que está acontecendo aí com as tarifas. E como é que a gente vê o mercado brasileiro de fertilizantes
dentro dessa questão, junto com a questão das commodities, né, a China já está declarando que o Brasil vai poder suprir todos os grãos que ela precisa, ou praticamente todos, soja, nós somos muito fortes. Como é que você vê essa questão no Brasil, né? Como é que isso tudo vai impactar, se tudo acontecer? Como é que se impacta o nosso agro e a questão essa toda, né? E dos fertilizantes internamente? Eu não sou, vamos dizer, especializado na parte, principalmente de grãos, que eu acho que é a grande questão aí. Eu entendo e acho que a expectativa geral é de que o Brasil vai se beneficiar. Na minha maneira de ver, eu acho que o Brasil já está tão grande na sua exportação para a China em soja, que há pouco, não é que há pouco, mas digamos, há menos upside neste momento do que houve em 2017, 2018, quando foi o primeiro turno desse problemaço todo entre Trump e China. O Brasil, naquela época, exportava para a China algo perto de, acho que era cerca de 25 milhões de toneladas de soja, e os Estados Unidos exportava 40. Então, os Estados Unidos exportava mais que o Brasil. E hoje em dia, o Brasil exporta, eu acho que os números são esses, tá? Cerca de 100 milhões de toneladas para a China, e os Estados Unidos exporta 25 de soja, né? Então, você veja que o nosso market share é muitíssimo maior que o do americano. Então, tem pouco mais do que a gente possa crescer. Acho também que o Trump, na verdade, nesses últimos dias, nós estamos até a situação inverter um pouquinho, porque ele foi muito pesado na maneira de fazer toda a negociação com todo mundo, né? E de repente com a China agora, ele tem falado, não, a China já está querendo sentar, nós já estamos conversando, não sei o quê. Mudou um pouco o discurso dele na última semana, talvez, sobre isso. E a China agora está no sentido inverso, né? A China, que antes estava falando, não, nós estamos aqui esperando os Estados Unidos virem nos procurar, vamos conversar, não tem nenhum problema. Obviamente, vamos tomar as nossas medidas necessárias. E fizeram uma retaliação semelhante, no nível de taxas e tudo. E a China agora tem dito, na verdade, nós não estamos conversando, porque ninguém veio aqui falar nada, e nós estamos esperando que ele tenha um comportamento, para os Estados Unidos tenha um comportamento mais adequado, né, para dois parceiros desse tamanho puderem conversar, né, não estamos aqui sob pressão, né. Então, houve uma espécie de uma inversão de papéis aí, mas eu acho que a integração entre as duas economias, esquecendo a parte agrícola, é tão imensa que, obviamente, isso vai ter que acontecer, né. Então vamos esperar, acho que a maioria dos investidores internacionais também estão com essa expectativa, querendo crer que vai haver negociações. Mesmo assim, havendo negociações, obviamente, isso aqui não vai ser uma coisa que vai ser resolvida em 15 dias, nem um mês, quer dizer, é capaz que demore meses até tudo ser acordado, até tudo ser assinado e ser implementado. Então, até lá, vamos ter uma turbulência muito grande econômica, porque vai haver uma fase de muita insegurança, incertezas, como você mencionou aí, não é? Agora, de novo, eu acho que o impacto disso tudo, então, isso aí tende a ser positivo, mas acho que não tanto quanto foi no passado. E no caso específico de fertilizantes, a China ela ainda é um produtor e um exportador importante ou relevante para fósforo, mas ela é cada vez menos. Ela exportava 10 milhões de toneladas todos os anos, ou até um pouco mais, de fósforo e de ureia também. No ano passado, em ureia, ele exportou 250 mil toneladas, é zero. 250 mil toneladas, você conta nos dedos o número de navios que saiu de lá. Então, a ureia ela já está fora do mercado totalmente. Uma expectativa que esse ano vai voltar? Vamos torcer, né? Mas, por enquanto, nada. E no fósforo, ela exportava 10, teve um ano que ela chegou a exportar, acho que 4, quer dizer, caiu muitíssimo. Daí, o ano passado, estava em 6, ela exportou 6 milhões. Os últimos 2 anos, ela exportou cerca de 6 milhões. Mas já não é os 10 que ela exportava,
ela era, de longe, o maior exportador. Hoje em dia, a OCP cresceu muito. A OCP, hoje em dia, já é, como empresa, o maior exportador mundial. E então a relevância da China, de qualquer maneira, tem diminuído nesse mercado de fertilizantes, né? Como é que você vê assim, fazendo um quadro geral, pelo menos com a foto de hoje, né? Estamos em abril de 2025. O mercado brasileiro, então, você acredita que ele deve ficar como está, vai crescer, vai diminuir, os preços aqui devem continuar razoavelmente equilibrados? Como é que você vê isso, hein? Olha, vamos fazer o seguinte, então, fazer uma análise rápida aqui do NPK e vamos começar. Normalmente eu começo pela ureia e vou para os outros. Daí eu venho para o fósforo e potássio. Eu vou fazer o inverso agora, porque nós estamos aí na véspera das compras para safra verão, e a safra verão é basicamente uma safra de soja, né? Então, vamos falar primeiro do fósforo, depois do potássio, e daí no final a gente fala da ureia, que vai para a safrinha, que vai vir depois. E aí, o que acontece? Acho que se a gente pegar o fósforo, ele já vinha, a gente já tem comentado outras vezes, ele claramente hoje, nesse momento, é o segmento mais apertado do NPK. Então, não anda fácil comprar fósforo. Nesse exato momento, está razoavelmente simples no Brasil, mas vai ficar mais complexo daqui a pouco. Essa situação prevalece já pelo menos uns 2, 3 anos, e por conta disso, os preços de fósforo foram, quando nós olhamos os recordes que chegamos em primeiro trimestre de 2022, assim que estoura a guerra da Rússia com a Ucrânia, nós chegamos a bater $1.300. E ele foi o que menos caiu, percentualmente, e depois da menor queda, comparado também com nitrogênio e fósforo e potássio, ele também foi um dos que mais subiu, né? Então, nós andamos numa moda atualmente, onde agora o preço fica congelado em dólar, né? Então, o preço fica 9 meses, 10 meses parado no mesmo patamar. Daí ele sobe. Só que ele depois não desce, ele fica congelado de novo naquele patamar por vários meses, daí ele sobe de novo. Então, de novo, ele subiu 10% há pouco, né? Nós estávamos com um preço aí de $635 por tonelada na base custo e frete Brasil, e ele subiu para 700, ou seja, ele subiu $65, que dá exatamente 10%, ele subiu de 10% de novo. Possivelmente ele vai ficar parado por aqui, talvez ele suba um pouquinho mais, porque lá fora está muito apertado, a Índia não está conseguindo comprar o que precisa, ela está desesperada, Estados Unidos está acabando a compra dele agora, de fósforo. Então o preço está alto, essa é a verdade, e está alto por uma situação aí de procura e oferta. E agora, o fato é que por conta desse preço alto e por conta do preço da soja que caiu muito, nós não estamos mais com soja a 12, nem a 13, nem 14, 15 dólares por bushel que tivemos. Chegamos a 18 dólares por bushel em algum momento lá atrás. Nós estamos com soja a 10 e pouco, né? Acho que agora está um pouquinho mais, 10,50 dólares por bushel. Mas tem os prêmios, tem isso, sim, tem tudo, mas vamos dizer, o preço básico, Chicago, se a gente olhar, ele está 10,50. Então, o que acontece? A relação de troca para fósforo está muito ruim. Ela está entre as 10 piores dos últimos 5 anos. Muito parecida com a pior relação de troca que nós tivemos ali, exatamente naquele momento que houve a guerra, começou a guerra. E naquela situação, bom, ali havia um receio de não ter produto, mas houve o que a gente chama de destruição de demanda. Muita gente aplicou 20%, 25%, 30% em média, menos do que costumava aplicar, de fósforo e de potássio, que também estava caro. E nós estamos muito perto dessa relação de troca. A relação de troca está tão ruim, muito parecida com o que estava ali. Nós estamos 10% piores relações dos últimos 5 anos. Mas não tem jeito, é isso que temos, né? E tem que ser comprado. Bom, aí eu vou falar um pouquinho a última ponto que eu vou fazer é o seguinte: essa guerra comercial da China com Estados Unidos com a China,
Ele tem interferido nos preços de fósforo no seguinte sentido, aliás, não está interferindo, mas a China interfere no seguinte sentido. A China está produzindo carro elétrico de batelada, exportando para o mundo todo. Mas eu imagino que parte dessa exportação importante, relevante, deve ser para os Estados Unidos. Nas baterias que vão nesses carros, há um consumo forte de fósforo atualmente, que se calcula em cerca de 4 milhões de toneladas. Não tem estatística muito clara, ninguém sabe exatamente o número, mas 4 milhões de toneladas é um número significativo, que é uma demanda que não existia há 4, 5 anos atrás. Então é uma demanda nova. Esse é um dos motivos que talvez que a China tenha reduzido a sua exportação, a sua participação no mercado de exportação de fósforo. Essa guerra comercial pode acabar impactando o comércio entre os dois países, como eu dizia, e pode ser que ela se veja obrigada a reduzir a produção de carros elétricos, a reduzir a produção dessas baterias. E nessa situação, eventualmente, até o preço de fósforo podia diminuir um pouquinho, cair um pouco, porque você teria saindo do mercado aí, se fosse a totalidade, obviamente não vai ser, seriam 4 milhões de toneladas. Então esse é o último ponto que eu queria fazer, que a guerra comercial entre Estados Unidos e China, de modo macro, pode gerar essa situação em fósforo. Um outro comentário muito rápido é o seguinte: nesse fim de semana houve uma explosão muito grande num porto iraniano, e parece que morreram 40 pessoas e 1.200 ficaram feridas. Isso foi uma explosão num armazém de enxofre dentro do porto. Bom, o Irã é importantíssimo produtor e exportador de petróleo e, portanto, de enxofre, né? Porque o enxofre é a maior fonte do enxofre é a produção do petróleo e o refino e tal. Então, o que acontece? Ele tem a impressão que eles chegaram a declarar força maior por conta disso para enxofre. E isso aí, o enxofre já tem subido muito de preço, e isso aí pode pressionar mais ainda o mercado, pode fazer o preço subir mais ainda, o que é um custo na produção de fosfatado. Então, está tudo intrincado ali no fósforo, né, como eu estou falando, está complicado. Bom, isso aí conclui. Aí a última coisa que eu vou fazer é o seguinte: melhor comprar fósforo, portanto, tá? Então o preço está muito alto, ele não vai cair, a chance dele cair no curto prazo até setembro, quando o Brasil vai começar a plantar, é mínima. Então o melhor é comprar, e para depois do plantio, talvez para a safrinha, poderia haver uma chance de queda se a guerra comercial de fato impactar forte a China nessa produção de carro elétrico. Normalmente, depois o Brasil é o último a estar comprando forte no mercado internacional. Quando passa o nosso plantio, os preços costumavam cair. Mas isso costumava. Hoje em dia eles ficam congelados no novo patamar. Daí até julho do ano seguinte, maio, junho. Bom, então isso é fósforo. Aí, no potássio, Nelson, o balanço de oferta e demanda de potássio, muitas vezes eu vim aqui e disse que era o mais folgado que tinha, estava muito solto. Então, até um ano atrás, um ano e meio atrás, vamos dizer, até 2023, você pedir um preço de potássio, o cara fala, está custando agora $270. Você ia lá no fornecedor e fala, olha, eu pago 250. O cara te vendia por 250 ou por 260, quer dizer, a gente dava desconto além de tudo. Hoje em dia, nem pensar, né? Quer dizer, o mercado não está apertado como está fósforo, mas o mercado está balanceado. Por quê? No ano passado, em 2024, Estados Unidos, por ordem de consumo, é Brasil, China e Estados Unidos, os 3 maiores consumidores mundiais, aumentaram muito a sua compra e o seu consumo. E isto, nos 3 juntos, gerou aí cerca de 2,4, 2,5 milhões de toneladas a mais de consumo de potássio. Isso fez o mercado ficar balanceado. Então, ele não está apertado como está soja, como está fósforo, mas ele está balanceado. Então, essa história de você chegar lá e falar quanto que é, o cara fala 350, eu pago 340, fala tchau, não vou vender. Então, você tem que comprar o preço, não tem muita negociação, né? E o preço subiu bastante também. O preço até outubro, novembro, nós estávamos com $280, custo de frete Brasil, nós estamos agora com 355. Subimos 30%
30%, porque subimos $75 em 280, 30%, praticamente. Então, aqui, o problema é o seguinte, a China está para fechar o contrato dela, não vai ser anual, porque ela já enrolou bastante, ela vai fechar um contrato por 6 meses, possivelmente de julho a dezembro, e ela, isso é um benchmark de mercado. E se ela fechar, eu acho que os preços ainda podem subir mais uns $10 aqui no Brasil. Então, também acho que a recomendação seria comprar. De novo, chance de queda é mínima, mínima, mínima. A chance de queda que poderia haver seria a China não fechar esse contrato. Mas aí, se ele cair, ele vai cair $5, $10. Mas se ele subir, ele pode, já subiu bastante, pode subir mais, né? Então, acho que valia a pena comprar. E, de novo, a guerra comercial, não que ela tenha um impacto direto sobre isto, a guerra comercial China com Estados Unidos com China, mas eu acho que ela pode desviar o foco. Quer dizer, a China pode estar muito preocupada com a guerra comercial, se começar negociações, como vai ser, como não vai ser, e eventualmente isso perturbar, atrasar o fechamento desse contrato de potássio, que é uma coisa micro, uma discussão macro, a outra é uma discussão micro. Se isso ocorrer, na medida que a China não fecha, tira o ímpeto de aumento de preço. Nunca o preço vai cair, mas vai diminuindo o ímpeto de aumento de preço, porque o potássio tem subido literalmente todas as semanas, aí já há alguns meses. Por fim, resta falar um pouquinho da ureia. A ureia é o ponto onde o tarifaço do Trump, esse dos 10%, teve o maior efeito, veio também num momento péssimo, o pior timing possível. Nós já tivemos primeiro a Índia chamando uma licitação que foi importante, que ela atrasou 2 meses para chamar, e ela chamou, o mercado ficou muito otimista, começou a subir, aí passou 3, 4 dias, o USDA confirmou que a expectativa de um aumento de área de plantio de milho nos Estados Unidos, aumento de 5% na área de plantio de milho. Antes, em fevereiro, no Fórum Agrícola, eles tinham chegado à expectativa de que ia aumentar 3,5%, daí passou a ser 5%. Isso aí, já junto com a Índia, aí fez o preço subir mais ainda, e aí passou 2 dias, o Trump colocou os 10% de tarifaço, e num momento péssimo, porque os Estados Unidos estavam no auge da importação, deu uma confusão louca, todo mundo ficou desesperado, quis comprar o que tinha e não tinha, o preço nos Estados Unidos estourou, o preço subiu, nossa, abriu um base, o preço dos Estados Unidos está $525, o preço do Brasil está 380, então nós estamos aí com 140, $145 de bases positivo nos Estados Unidos, contra o mundo, na verdade. O mundo todo está $150 mais baixo que o preço nos Estados Unidos. Então, isso, de novo, o tarifaço do Trump teve um impacto importante de timing, apesar dele não estar valendo, né, porque ele mexeu, mas foi péssimo, né? Então, estamos nessa situação. Então, ureia, especificamente, não compra, é o único que é uma bolinha vermelha. Preciso comprar, não compra, é o que você tem que fazer. Mas os preços, a gente acha que mais 15 dias, 2, 3 semanas, no máximo, os preços nos Estados Unidos vão derreter, acaba o consumo, não tem mais... A hora que acabar o plantio, o mercado vai derreter, e isso também vai fazer o Brasil, que está em 380, que também é um preço alto, cair aí para pelo menos 350, a gente antes acreditava que podia cair $330 por tonelada, custo e frete, mas por toda essa situação de tarifa, não sei o quê, acho que os preços subiram um pouquinho. Então, vamos dizer 350, tem aí uns 10% de queda no Brasil pela frente. Então, o nitrogênio tem que esperar aí pelo menos até final de maio, meados de maio, final de maio, junho, quando os preços devem estar mais baixos. Agradeço demais, meu nome, em nome das milhares de pessoas que vão nos assistir, principalmente as suas informações. E você gostaria de fazer algumas considerações finais, hein? Olha, de consideração final, talvez eu acho que a única coisa que a gente podia comentar, até você chegou a mencionar esse ponto, quer dizer, como é que vai ser o ano por consumo de fertilizantes? Eu tenho a impressão que vai ser um ano normal para o Brasil. A nossa maneira de ver nesse momento é que o mercado
deve consumir um pouco a mais. O Brasil sempre aumenta a área de plantio. A gente está, de modo muito conservador, que é sempre a nossa visão, vendo um aumento no consumo, nas entregas, talvez da ordem de entre 3% e 5%. Por que eu vejo isso? Porque o fósforo está muito ruim, o preço de fósforo está péssimo. Eventualmente pode até ter gente que não aplique tudo que gostaria de aplicar, porque de fato o preço está muito ruim, né? Então, não acho que o mercado vai... Bom, se bem que aí tem um problema também, o pessoal não consegue comprar MAP, aí vai e compra SSP. E aí, na verdade, quando você fala em volume de fertilizantes, o volume é maior, porque ele tem muito menos concentração de fósforo, né? Então, não sei. Mas a gente está trabalhando aí com 3% a 5% de aumento do volume em relação ao ano passado. E o grande problema, de novo, é o fósforo, que está muito caro, muito ruim essa compra. Compra difícil. Marcelo, muito obrigado. Grande abraço, Marcelo. Obrigado, Nelson. Fico à disposição.